A gente tá em Paracambi. Uhum. Aqui é uma cidade que o fomento à cultura não é o foco principal do Não. município, vamos ser Não. honestos. Sim, é verdade. Em todas as gestões... É fraco ainda. É fraco. Algumas gestões municipais tiveram um impacto maior, um impulso maior, tanto desde a construção da fábrica do conhecimento, porque quando a gente Sim. fala em educação, a gente também está falando em cultura, então essas coisas são muito entrelaçadas. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Ferreira Goulart, que é um poeta que já falecido, mas que até hoje eu sou muito fã e assim, influenciou muito. Minha poesia foi em Paracambi, foi ali na fábrica. Então. Eu era adolescente, mas assim, isso foi um momento. Ao mesmo tempo que eu vi na minha infância que eu não tinha muito acesso, muito lugar para ir, para conhecer, teve um respiro e depois deixou de ter. E então a gente não tem um incentivo longo, a gente tem as atividades que acontecem aqui há mais de 10, 20 anos, Sim, algumas sim. coisas específicas, mas a gente não tem essa propagação da importância da cultura e da cultura como uma profissão. Sim. Profissão artista. A gente não tem muito isso no município, até porque a gente está numa cidade da Baixada Fluminense. A gente também é muito criado pensando o artista nesse lugar inatingível. A gente ainda é muito... Acho que hoje em dia está se mudando muito isso. Até por conta das redes sociais e também da mudança de mentalidade das pessoas mesmo. Sim. Mas, assim, a gente era muito influenciado pela televisão, né? Então, a gente ficava muito preso à ideia do artista ao artista de televisão, TV, é verdade. ao ator de novela, à atriz de novela, ao músico que aparece na televisão, que toca nas mais tocadas da rádio. Então, com a internet, com as coisas foram mudando, porque foi se tornando mais acessível. Sim. A gente podia escolher mais até, né? Hoje em dia a gente tem uma gama de opções, a Sim. gente tem mais acesso, e o acesso gera conhecimento, então vai gerando trocas. E também com a tecnologia as pessoas vão conseguindo produzir com mais acessibilidade. Também porque ter acesso a uma gravadora pensando em música era muito mais difícil há 10, com 15 certeza, anos atrás do que hoje. Nós falamos sobre isso aqui, a gente teve um convidado músico, a gente estava conversando sobre Sim. essa situação. E uma outra coisa também, Ralf, que acontece é a questão seguinte: as pessoas veem muito o glamour, né, de algumas profissões, de algumas coisas, por exemplo, igual você falou, o artista que está na televisão. Né, o poeta que está na televisão, tem um rapaz que vai muito na Fátima Bernardes, fala umas poesias lá do Nordeste, ele fala Sim. legal. Então, assim, o cara olha assim. Só que é uma grande... Para chegar, né, a ter essa visibilidade, né, tem um caminho muito grande a percorrer. Tem. E as pessoas, às vezes, não sabem o preço que você paga para isso, né? Até mesmo você para divulgar o seu livro, para você fazer o seu livro, igual você falou, hoje, né, é mais fácil um pouquinho, mas até no lance da gravação, antigamente. Era um absurdo um estúdio de gravação, você pagar por hora. Né? Então, assim, hoje em dia está sendo legal porque, assim, eu acho que as mídias sociais, as redes sociais, tá trazendo um pouco disso, mostrando um pouco da arte, que tem muita gente boa, né, por trás, que não chegou ainda na televisão, vamos dizer assim, que é hoje. Que também a televisão também está perdendo Sim, também o seu lugar de grande status. Exatamente, Só para não deixar sem responder a pergunta, porque eu falei e não respondi. Não, sem problema, fica tranquilo, cara. Que vocês perguntaram se tinha alguém que incentivava. Teve uma pessoa, assim, da família que incentivou muito, que foi minha mãe. Que ela sempre lia para mim, quando eu falei que era criança, que eu queria ouvir poesia. Ela lia para mim as poesias que estavam no livro. Com quantos anos isso? Eu era criança, uns 3, 4 anos. Sério? Uns 3, 4 anos, que ela explicava a lição do meu né, primo. cara? Porque meu primo ele é mais velho que eu. Ele é mais velho... Acho que 12 anos mais velho que eu. Entre 9 e 12 anos. Porque eu tenho 2 primos que são mais velhos, foram criados comigo e com a minha mãe. Com meu pai. E ela explicava a lição para ele. Ele já era criança para adolescente. Eu era bem criancinha. E aí ela lia as poesias para ele e eu ficava pedindo para ela ler para mim. Porque eu gostava de ouvir, porque eu achava aquela coisa a coisa mais linda do mundo. E aí, quando ela via que eu queria escrever, que eu gostava de desenhar, que eu queria, tipo, pedir, tipo, eu quero lápis de... O que você quer de presente de aniversário? Canetinha. Lápis de cor. Lápis de cor. Aí ela me tacava lápis de cor. Giz de cera. Giz de cera. Toma giz de cera, toma cartolina. E era a minha diversão, assim.